voltando aqui. A nossa aula vai ser online hoje, né? E, por enquanto, pelos próximos 15 dias, né? Ai, que você tá comendo, Mário? Sorvete. Que delícia, hein? Isso agora, né? Enfim, então nossa aula hoje vai ser no modo remoto e acredito que as próximas 2 semanas ainda, né? Tá meio atrasado para mim aqui, Alexandre. Quem é Alexandre? Bárbara. Bárbara. Uhum. Tá atrasado a voz, você tá falando? É isso? Pra mim tá normal, às vezes é a internet, né? Às vezes pode ser, se você estiver usando os dados móveis, às vezes acaba a conexão, às vezes. Olá, tá me ouvindo? Quem? Oi, desculpa, é a Bárbara. Finalmente eu consegui conectar certinho aqui com vocês, Oi, tá? Bárbara. Desculpa, tudo bem? Desculpa ter atrapalhado a aula. Acha não, tá tranquilo. Tá bom, é que meu computador, não sei o que aconteceu, também tá atrasando um pouquinho minha forma de escrever também para vocês. Até apareceu aqui no WhatsApp que tava, enfim, alterado. Uhum. Mas enfim, Mas pode ser a é, conexão. Pode ser a conexão. sim, sim. Bom, Então, a presente. Lohana acabou de chegar também, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Como a nossa aula de informática, ela é muito complicada porque ela é prática, né? Então, o que eu trouxe hoje para vocês? Eu trouxe uma aula um pouco mais teórica, tá? E aí, a gente voltando dessa pandemia, eu espero que daqui 15 dias a gente consiga voltar, né? Aí a gente retoma essa parte prática, tá? Então, na nossa última aula, eu vou compartilhar com vocês a nossa tela aqui, ó. A gente tinha parado aqui nessa parte dos atalhos importantes, né? Então, ficou faltando a tecla do print, alt print. Então, essa parte aqui prática, a gente vai parar nessa parte aqui, tá? E aí, eu trouxe para vocês uma aula sobre os tipos de computadores que a gente pode comprar, tá? Algumas curiosidades, né? Sobre os tipos de computadores para a gente estar. Quando a gente for comprar, que máquina que a gente escolhe, qual tipo de memória, se serve um notebook ou um computador de mesa, qual a configuração correta. Então, eu vou passar para vocês algumas orientações, algumas curiosidades, para que quando vocês forem comprar uma máquina, vocês consigam escolher um equipamento mais correto, tá? E aí, aquela parte prática que a gente ia ver essa semana, a gente já faz para a próxima semana, né? Não sei se é nessa ou na outra, porque a gente vai ter que esperar uns 15 dias ainda, né? Tudo bem? Sim. Então tá. Esse materialzinho aqui, ó, eu também vou disponibilizar para vocês, tá? Vou mandar para vocês no grupo em formato PDF, para que vocês possam ver também, tá cheio de link para vocês clicarem, dar uma olhada, tá? Para que vocês possam acompanhar corretamente. Então, vou compartilhar com vocês a minha tela, vou deixar maior aqui, ó. Vou diminuir a carinha da gente aqui, tá? Então, só para começar, né? A gente começa com essa frase, né? Uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio o previne, né? Então, essa frase é do senhor Albert Einstein, né? Então, a gente tem que ser mais sábio, né? Do que, digamos assim, inteligente. Então, a gente tem que saber, usar a nossa inteligência e a nossa sabedoria, né? Para agir na hora correta. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho, né, sobre
O que a gente deve fazer quando a gente for comprar uma máquina? Seja ela usada ou seja ela nova, onde que eu tenho que procurar, que marcas são as melhores, né? Então, essa aula a gente vai estar passando um pouquinho sobre essas informações. Então, nessa primeira parte aqui, ó, é provável que você já tenha ouvido muito falar sobre computadores e acabou se decidindo comprar um para você mesmo, ou para o trabalho, até mesmo para diversão. Mas, para a alegria não terminar antes da hora, essa aula que a gente vai aprender hoje, você vai conseguir escolher um computador mais adequado para suas necessidades. Primeira coisa que a gente tem que ver, por exemplo, é o monitor, né? Se você for comprar um computador, por exemplo, separado, tá? Então, por exemplo, eu vou comprar somente um gabinete, né? Ou eu vou mandar montar um computador, né? Que tipo de computador que eu devo utilizar? No caso, deixa eu ver quem está entrando mais alguém aqui. Ana Paula e Gabriele Vitória. Ana Paula e Gabriele Vitória. Meninas que chegaram agora, estão me ouvindo bem? Ana Paula e Gabriele? Tudo bem por aí? Gabriele está conectando, né? Ana Paula, ok. Está ouvindo então, beleza. Pode falar desse carro. Deixa eu só tirar o som aqui, desativar o som. Não vai dar microfone aqui. Bom, então voltando aqui, vamos lá. Então, o monitor é um aparelho, né? Um dispositivo, né? Que vai servir para que você possa enxergar claramente as informações. Então, aí vai depender do tipo de monitor que você quer, né? Então, vamos supor que você goste de imagens maiores, então você pega um monitor maior. Sugestão, 17 polegadas é um monitor top, tá? Ou maior, se você puder. Eu, particularmente, eu gosto de monitor maior, porque a gente consegue visualizar as coisas, né? As cores. Se você for trabalhar, por exemplo, com Photoshop, alguma coisa assim, a ampliação da imagem fica bem melhor, porque ele vai ter uma melhor resolução de cores, tá? Para quem gosta de jogar, aquelas pessoas que gostam de jogo, gamers, né, que a gente fala, né? Então, geralmente utiliza aqueles monitores maiores, porque a qualidade é muito melhor da imagem. E, lógico, também a placa de vídeo interfere muito nesses tipos de computadores. Então, por exemplo, se você for comprar um computador para jogo, esses que você for procurar, por exemplo, em Carrefour, lojas americanas, você talvez não encontre um computador que tenha uma placa de vídeo bacana. Então, você vai conseguir encontrar um computador bom, top, com placa de vídeo boa, em sites especializados, tá? Deixa eu ver, tem o Pedro entrando também agora. Olha, gente, tem bastante gente hoje, hein? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Sim. Então, vamos para o próximo. Essa parte aqui do processador é muito importante também. Por quê? É a mesma coisa da gente falar sobre os celulares, digamos assim. Então, dependendo do processador que você compra, você vai utilizando seu celular, vai tirando foto, vai acrescentando vídeos, então ele vai ficando um pouco mais lento. Por quê? Dependendo da marca e do modelo, o processador interfere muito na velocidade do seu equipamento. Então, aqui, para o computador,
a gente tem lá um tanto de velocidade de processador que tem que ter, para ele não ser tão carroça, digamos assim. Então, por exemplo, quando você for comprar um computador, geralmente verifica qual é a velocidade do seu processador. Como que eu vejo isso? Vou tirar dessa tela aqui, ó, e vou mostrar para vocês aqui, ó, no painel, na parte de computador. Então, eu vou abrir aqui o meu computador. Tá? Então, aqui, ó, eita, abriu uma janela aqui. Peraí, que eu vou mudar. Aqui, eu vou digitar meu, tá vendo no pesquisar aqui embaixo. E vai aparecer aqui, ó, em cima, meu computador. Quando eu clico aqui, ó, com o botão direito, eu venho aqui em propriedades e eu consigo observar todas a configuração do meu computador, tá vendo? Então, aqui eu tenho exibir informações básicas sobre o computador. Então, esse Windows 10 é a versão do meu sistema operacional. Onde que eu vejo o processador? Aqui embaixo, tá vendo? Processador. Então, esse é um processador dessa máquina. Um Intel Core i3. É um i3 com velocidade de 2,4. Medido em gigahertz, tá? Isso aqui é uma velocidade. Então, quando você for comprar um computador, se for usado, dá uma olhadinha nessa configuração aqui, porque o Windows 10, ele requer muito, um pouco mais de memória e um pouco mais de velocidade do processador, porque dependendo do tipo que você for comprar, da sua máquina, ela pode se transformar numa carroça, tá? Então, você verifica aqui, ó, processador, a marca dele, qual é a versão do processador e qual é a velocidade. No mínimo, tem que ser acima de 2 GHz para estar rodando o Windows 10, para não ficar tão carroça. Tá? Se for inferior a isso aqui, vai virar uma carroça assim, vai ficar muito lento. Tudo bem? Sim. Então, vamos voltar lá de novo. Aqui, ó, nesse arquivo que eu vou mandar para vocês, tem um link aqui, ó, tá vendo? Que está falando sobre os modelos, os melhores processadores de 2020, modelos da Intel e da AMD. As duas empresas são fabricantes de processadores, tá? Sugestão, eu particularmente, eu gosto de modelos da Intel, tá? O AMD, antigamente, vinha com processadores que superaqueciam. Então, qual é o primeiro sintoma quando o computador está exausto, está querendo queimar? Ele começa a aquecer, né? Então, ele começa a reiniciar. Ou até mesmo desligar. Você está trabalhando lá, daqui a pouco ele, pum, desliga. Aí você fala, nossa, mas não acabou a energia nem nada. Então, às vezes, é um sintoma que o computador está dando de que ele vai morrer, digamos assim, né? Então, aí é quando você tem que ver o processador, fazer um backup dos seus arquivos e mandar para assistência, para ver o que está acontecendo. E aí, o que eu ia falar para vocês? Ó, dá uma olhada no processador quando você for comprar uma máquina usada. Ah, outra dica. Verifica também o preço dessa máquina, se ela for usada. Quais são as configurações dela? Qual é o processador? Qual é a versão do Windows? Se está formatado? Quanto tem de memória? Tá? Isso tudo dá para ver tudo naquela parte que eu mostrei para vocês aqui Meu computador. do meu computador, exatamente. Ó. Então, aqui, ó, eu tenho o processador, eu tenho quanto tem de memória, tá vendo? E, principalmente, ó, se o Windows é original, tá? Se o Windows não for original, vocês acabam perdendo bastante coisa da Microsoft, tá? Então, é importante que ele seja original. Outra coisa, se você for mandar formatar sua máquina, é importantíssimo que que o técnico te entregue uma máquina formatada com Windows original, porque você pagou, né? Quando você compra uma máquina, você compra um sistema operacional também. Deixa eu só perguntar quem entrou agora, que é o Galaxy, alguma coisa? Galaxy, cadê? Quem entrou agora de pouco? Galaxy J7. Quem que é?
Eu, a Ana. Ana Laura. Ana Laura? Ana Laura, é isso mesmo? Isso. Então tá bom. É só propor presença aqui. Então, vamos continuar. Então, de processador, tranquilo, né? Então, depois, se vocês, na hora que vocês pegarem o arquivinho, pode clicar aqui, ó, que vai direcionar para a página que está o link, tá? Importante também, placa-mãe. A placa-mãe é uma das, aliás, é a parte principal do meu computador. Existem dois tipos de placas-mães. Então, tem a on-board e a off-board. O que é isso, né? Digamos assim, a on-board é quando os dispositivos são incorporados na placa, ou seja, a placa de som, a placa de modem, a placa de vídeo, ela é incorporada, ela é acoplada na placa-mãe. Então, o que seria isso? Por exemplo, se dá uma descarga elétrica e passa para a sua placa, ela queima todos os dispositivos, tá? Então, a on-board, ela é dessa forma. Onde que eu encontro esse tipo de computador? Nas lojas. Então, por exemplo, a maioria que você for comprar, Americanas, Carrefour, Magazine Luiza, Casas Bahia, esses computadores, eles são todos on-board, tá? Agora, se você for mandar fazer um computador, fabricar, é muito bacana você utilizar a placa-mãe off-board, ou seja, fora da placa. O que significa isso? Por exemplo, deu uma descarga elétrica e aí queimou o som. Então, quer dizer o quê? Você só vai precisar trocar a plaquinha de som. Você não precisa trocar os outros componentes, nem a placa-mãe. Então, se der descarga e queimar somente um componente, então vai queimar só aquele componente, não vai passar para a placa, né? Depende da descarga também. Se for muito forte, acaba passando também. Mas, primeiramente, ela vai bater nos dispositivos que estão fora da placa. Aí ele queima. Então, aqui no caso, se você for comprar mandar fazer um computador, é melhor que se faça esse tipo aqui, off-board, tá? Dica de placa. Eu gosto muito da marca Asus, tá? A assistência técnica é excelente, são placas que são muito boas, tem muita durabilidade, tá? E é muito boa para quem gosta de jogar, tá? Então, se você tiver a oportunidade de montar um computador, pede para quem for montar, utilizar a placa-mãe Asus, é excelente, tá? Aqui também, ó, eu vou deixar para vocês um link para o site do Tech Tudo, que está mostrando quais são as melhores placas, placa-mãe de 2020, tá bom? Agora, eu compro um notebook ou um desktop? Qual que é a diferença? O desktop é aquele computador de mesa, né? Então, um computador que a gente, que tem um gabinete, né? Que ele não é, como que a gente pode falar, não é portável, né? Não é portátil, digamos assim. Então, na hora de fazer a escolha, às vezes a gente fica pensando assim, nossa, eu vou levar um notebook ou um computador de mesa, né? Qual que é melhor? Se você for analisar por portabilidade, o notebook é o melhor. Por quê? Ele é pequeno, ele cabe em qualquer lugar, né? Para você carregar, você pode levar para qualquer lugar. Então, se for nesse caso, nesse quesito de portabilidade, o notebook ele ganha, né, nessa parte. Agora, em questão de desempenho, o desktop você consegue comprar uma máquina muito melhor sendo desktop do que notebook. Como assim? Por exemplo, se eu for pegar uma configuração de um computador que tem essa configuração aqui, por exemplo, um Intel, um Core i7, com 64 GB de RAM, e eu gostaria de utilizar, por exemplo, para trabalhar com AutoCAD, ou Android, que são esses programas que são mais pesados, né? Então, por exemplo, eu vou gastar em torno aí de uns 3 mil num computador desktop, 2.500 a 4.000.
Agora, se eu for comprar um notebook com essa mesma configuração, no mínimo, eu vou pagar uns 5 mil reais, tá? Então, é questão de tipo mesmo, de modelo. Então, o notebook, ele é mais caro porque os componentes que ele utiliza, eles são mais sensíveis. Então, por isso que fica mais caro para você estar adquirindo com o mesmo desempenho de um desktop, tá? E outra coisa também, o notebook, ele é mais sensível. Então, por exemplo, a bateria, por exemplo, se eu não carregar, se eu não utilizar ele de forma correta, ele descarrega rápido, ele fica viciado. A tela, às vezes, dependendo, a placa de vídeo ela é fácil de queimar, dependendo do modelo. Então, nessa questão de desempenho, o desktop ele sai na frente. Agora, se você for optar por manutenção, ou seja, assistência técnica, o notebook ele também perde. Por quê? Hoje em dia, ainda a gente encontra bastante loja que dá manutenção em notebook, mas os melhores são, você encontra mais oportunidades em desktop e o preço é menor. Então, até mesmo você consegue fazer uma limpeza no seu desktop, diferentemente do notebook, tá? Então, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, os técnicos de computadores de mesa são bem mais numerosos do que de notebook, o que acaba deixando a mão de obra mais barata. Então, por exemplo, você vai pagar numa formatação de desktop, vamos dizer assim, 50 reais. De notebook, pode ser que você pague uns 80, tá? Por quê? O notebook, dependendo do tipo de formatação, ele requer uma assistência maior. Então, vai ter que abrir, limpar, e o desktop, ele é mais fácil para você manusear, tá? E, falando nisso também, ó, os desktops têm uma vida útil maior do que os notebooks, tá? Que é um outro fator de economia a longo e médio prazo. Então, por exemplo, uma vida útil aí de um notebook que você faz manutenção, que você utiliza aí de maneira correta, no mínimo, aliás, no máximo vai durar aí uns 3, 4 anos, dependendo da marca. Tá? Porque dependendo do tipo do modelo que você compra, às vezes dura 1 ano só. A placa de vídeo já quebra, já para de funcionar. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Vamos para o Não, preço. tranquilo. Oi, sim. Não, tudo tranquilo. Preço. O desktop também sai ganhando em questão de preço, como eu falei para vocês. Ó. A relação performance-preço favorece os desktops. Por quê? Os portáteis, ou seja, notebook, com as mesmas especificações de um computador de mesa, serão mais caros. Isso significa que se você precisa de uma máquina muito poderosa, você vai gastar muito menos investindo no computador de mesa. Tá? Então, por exemplo, se o seu ponto de partida for o preço, um computador tradicional de R$2.000 terá uma configuração melhor do que um notebook com o mesmo valor. Tá? Então, se você for comparar um notebook e um desktop de R$2.000, o desktop ele vai ter mais configurações, melhor configurações do que um notebook. Outra coisa, o perfil. Em quesito de perfil, digamos assim, né? Modelo, tá vendo? Esse design aqui ele é bem fininho. Então, o notebook acaba ganhando. Por quê? O notebook, além de ser portátil, né? Você pode levar ele para qualquer lugar. Ele é mais prático, não precisa de cabos. E não precisa compra de nenhum outro dispositivo para você usar. Então, ou seja, não precisa de mouse, teclado, nem nada, está tudo embutido nele. E outra, há uma grande variedade de tipos de notebook disponível. Então, ele consegue atender tanto o público que quer uma coisa mais exigente, né? Tipo, por exemplo, arquitetos, designers, quanto uma pessoa comum.
E os modelos de notebooks podem variar de 800 a 15 mil. Tá? Então, aí vai depender da marca, do modelo e para que você vai querer um notebook. Lembrando assim que esses mais caros, né, são os mais sofisticados, né, que tem mais desempenho, que tem mais retorno. Então, ele vai ser um pouco mais caro mesmo. Aqui, ó, eu separei para vocês as melhores marcas de notebook de 2020, tá? Essa pesquisa está aqui no canal Tech, também tem um link para vocês irem lá. Tá cheio de link aqui o meu arquivinho para que vocês possam depois, se tiver alguma curiosidade lá, dar uma olhada. Aqui, ó, a gente tem os quesitos marca, avaliação, design, suporte e garantia, inovação, valor, num total de 100 pontos. Se você for por suporte e garantia, aí quem ganha das melhores marcas aqui em suporte e garantia é os computadores da Apple, né? Só que Apple é caro, né? Vamos falar que o preço dele aqui, ó, tá vendo? Ele tá em pontuação número 6, ó, porque é caro pra caramba. Agora, fora os da Apple, em segundo lugar, a gente tem os da Dell, tá vendo? Em suporte e garantia. E o preço é mais ou menos. Mas é uma máquina, assim, digamos, para a vida toda. Tá? É muito bom os computadores da Dell. Outro, tirando a Dell, em terceiro lugar, em questão de suporte e garantia, vem os computadores da Samsung. Tá? Em questão de preço, também não está muito barato também não, tá? Só que são computadores bons. Agora, se você estiver procurando por preço, opa, o melhor em questão de preço aqui, ó, vai ficar para os da Asus, tá? Antes ele estava mais caro, sabe? Mas agora ele deu uma baixada para o mercado consumidor. E os computadores da Asus são excelentes também em suporte e garantia, tá? Então, assim, eu particularmente, eu gosto mais de computadores da Asus e computadores da Dell. São excelentes. Agora, os mais comuns entre HP e Samsung, eu gosto mais dos computadores da Samsung. Esse da Acer também é excelente, tá? Se vocês, entre Samsung, HP e Lenovo, você pode pôr a Acer, que ele é melhor, principalmente em questão de valores, tá? Em garantia também. Então, aqui, ó, pelo quesito de pontuação, assim, que teve melhor desempenho, foi o computador da Lenovo. Porém, em questão de suporte e garantia, ele tomou nota 14 da pontuação total de 20, né? Então, assim, aí fica a seu critério, qual que você acha melhor. Isso aqui vale tanto para, isso aqui vale mais para notebook, tá? Então, são marcas de notebook. A questão de desktop, aí são outras considerações, tá? Então, aí aqui depois tem uns links aqui, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Vai ficar com vocês esse arquivinho. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de comparação, tá? Esse aqui, ó, a fonte é do Shoptime, tá? Que eu peguei, uma loja da internet. O computador é um Asus, tem monitor de 19 polegadas, o processador é um i5 com 4 GB de RAM, né, de memória, e tem 1 TB de HD já com Windows 10. Então, esse computador, olha só, essa marca, o modelo, ele vai sair por R$ 1.844 nesse site, né? Ele tem 10% de desconto. Então, 1.844, ó, uma máquina com um i5, né? Vou mostrar outro. Esse daqui, ó, é praticamente o mesmo modelo, só que nas Casas Bahia. Ele tem 3,1 de velocidade.
tem um monitor de 19, tem 1 TB de HD, também tem a placa-mãe Asus e o Core i5. Só que esse daqui está saindo por R$ 2,49, tá? Mas é uma máquina top, com o Windows original. Agora, notebook, tá vendo? Ó? Notebook com 4 GB de RAM, um processador dual core, né? Windows 10. Olha quanto ele está saindo, R$ 2,99. Esse outro aqui de trás, ó, ele é um Core i5. Esse aqui é um dual core, quase o mesmo preço, tá vendo? Então, para vocês terem uma noção como é a diferença, como é diferente o preço de um notebook para um computador de mesa. Aqui tem mais um exemplo de notebook, ó. Então, esse daqui é um Dell com um Pentium Gold, 4 GB de RAM com 500 GB de HD, meio tera. Esse notebook aqui, ó, ele está saindo por R$ 2.849. Tá? Então, aquele do i5, né, ele é superior. Olha outro aqui. Esse é um simples, ó, da Samsung, um i3, vendo? Um i3, não é nem um i5. Ele está saindo por R$ 2.600. Né? 15 de tela, né? O Windows 10, 1 TB de HD e 4 GB de RAM. É um computador muito bom da Samsung, tá vendo? Só que o preço é R$ 2.599. Com R$ 2.599, você compra um desktop i5, né? Você vê como que é a comparação dos preços? Aqui, ó, eu trago para vocês umas dicas. Então, por exemplo, quando você for comprar uma máquina, primeira coisa, fique atento ao que o vendedor te oferece. Aliás, fique atento ao que o computador te oferece. Né? Então, por exemplo, você vai comprar para quê? Vai ser para trabalho? Vai ser somente para estudo? Vai ser só para navegar na internet? Para que eu vou comprar esse computador? Então, defina a sua prioridade. Aí você vai chegar na loja. Fique atento ao que o vendedor te oferece. Então, por exemplo, você vai chegar numa loja, eu vim comprar um computador. Qual marca e o modelo que você quer? Aí você vai falar assim, eu quero o melhor. Ele vai te trazer o mais caro, tá? Tem lojas, assim, que você vai e o vendedor te atende muito bem. Ele traz exatamente aquilo que você precisa. Mas a maioria das lojas, eles querem vender por porcentagem, né? Então, acaba vendendo um pouco mais caro para ganhar em cima. E às vezes nem é aquilo que você queria. Antes de você ir comprar, pesquise o modelo e marca na internet. Então, por exemplo, eu quero um computador para eu utilizar o pacote Office, trabalhos escolares, navegar na internet. Então, você joga esse tipo de configuração na internet e vê quais são os modelos que são os melhores. E aí você anota, entendeu? Aí você vai lá no vendedor e compra. Seja objetivo, não fique enrolando. Então, ele vai descer para você algumas marcas, aí você fala, não sei se eu quero esse, esse aqui não sei. Então, seja objetivo. Eu quero um computador que seja para eu trabalhar, que seja rápido e que não seja tão caro. Então, tenha em mente o que você vai pedir para o vendedor. Não leve porque o amigo comprou igual e nunca deu problema. Isso aí acontece muito. Que nem, às vezes o aluno pergunta para mim, professora, qual marca você indica? Eu, particularmente, eu gosto, como eu falei para vocês, da marca Dell e da marca Asus. Aí o aluno vai lá e compra, eu quero um da Asus. Para mim, nunca deu problema. Aí chega na casa do aluno, deu problema. Aí depois você vai falar, nossa, a professora falou que era legal, deu ruim, entendeu? Então, não vá porque alguém indicou, aliás, porque alguém comprou e nunca deu problema. Vá pela sua intuição, pesquisa, joga na internet, vê quais são as marcas melhores, quanto que o seu dinheiro pode comprar também, né? E aí você vai lá e compra. E antes de comprar, analise se há autorizadas na sua região. Por quê? Se tiver algum problema no seu computador,
Então, fica mais fácil para você levar no motorizada que é aqui na sua cidade, tá? Do que você ir lá do outro lado, ou até mesmo você leva na motorizada, eles não têm a peça e tem que mandar para outro estado, aí demora muito para estar vindo a resolução do seu problema, tá? Então, são algumas dicas que você pode ter para você comprar sua máquina hoje. Tudo bem até aqui? Professora, eu gostaria de saber, assim, na tua opinião, qual máquina que você indica para um aluno comprar um computador que seja bom, barato e que dê para trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Porque tem computadores que não aguentam o suficiente. O que você indica? Então, depende. Se for para usuário comum, os Samsung, que é um pouco mais em conta, né? Porque também os mais caros são o da Asus e da Dell. Eles são mais caros. Porém, são os melhores. Só que, se a gente não tá com aquele dinheiro mais disponível, então, um inferior a ele, HP e Samsung. Samsung melhor, né? Entre esses daí. Agora, eu vou falar uma marca que eu não recomendo. Na próxima aula, a gente continua falando desse assunto, tá? Porque vai cair aqui a conexão. E aí a gente conversa no comecinho da aula sobre esse assunto, tá bom? E aí, Tá, semana que joia. vem a gente se vê de novo. Aí a gente Tá falou bom. quanto bosta é o positivo e qual é o ótimo Samsung. Tá gravando! Brincadeira. Enfim, tá? Então, eu vou encerrar aqui, senão vai cair, vocês vão falar que eu desliguei na cara de vocês.